Olá, gente! Mais uma vez, mais uma entrevista para a revista Filantropia. Hoje eu estou aqui com o Dr. Carlos Lemes, que é neurologista, neurocirurgião, e eu agradeço imensamente, né, pela oportunidade aí de estar esclarecendo várias coisas a respeito da sua modalidade. Então, eu gostaria que você se apresentasse, como que começou, né, do início de tudo. E é isso. A revista Filantropia veio para fazer, né, acontecer para pessoas 60 a mais, não que não pode ser para outro público, mas direcionado para as pessoas consideradas da terceira idade, na verdade. Então, como tudo começou? Você já desde pequeno, Carlos, você já tinha essa pretensão de ser médico ou antes você não tinha essa pretensão de partir para um ramo ligado à saúde? Boa noite a todos, né? Toninho, todos que estão presentes aí, estão vendo o nosso vídeo aqui. Parabéns também pela ideia da revista Filantropia, né? Que é um diferencial que acho que vai ajudar muito os pacientes de 60 anos ou mais, né? Os de terceira idade, né? Que vão conseguir tirar muitas dúvidas a respeito de vários assuntos, né? Inclusive medicina, né? Eu me chamo Carlos, né? Carlos Alberto Gonçalves Lemes, tenho 60, vou fazer 60 anos semana que vem, né? E sempre quis ser médico, sempre. Eu nunca pensei ser em outra coisa, né? Sempre quis ser médico. E nem tentei outra coisa, fui já parti para a medicina mesmo, e desde que eu comecei a medicina, eu já queria também ser neurologista, fazer neurologia e depois eu fui me encantando também com a neurocirurgia, né? Tá? E hoje a gente exerce as duas especialidades aí, né? Tá? Há 35 anos, Já há né? bastante tempo. Por exemplo, o neurologista e a neurocirurgia. Tem alguma diferença? Tem neurologista que só é neurologista e não faz cirurgia. No caso, vocês são as duas modalidades, é isso? Isso. Existe sim, né? Um neurologista clínico, que a gente chama, né? Tá? Que faz só a parte clínica da neurologia. E tem o neurocirurgião, que é só neurocirurgião também. Ele não faz nada clínico, ele não trata doenças neurológicas clínicas, somente as cirúrgicas. Em cidades como Itatiba, né? Uma cidade de pequeno para médio porte, né? A gente acaba fazendo tudo, não tem como escapar disso. Por quê? Porque neurologista clínico tem muito poucos. E como a gente, como neurocirurgião, você acaba resolvendo muitas coisas cirúrgicas no hospital e tudo mais, então esses pacientes acabam vindo para nós também e a gente acaba exercendo também a neurologia clínica, tá? Tá. Por exemplo, a especialidade, a medicina, são quantos anos? 6 anos. 6 anos. Mais residência, especialização, São mais 5 anos. mais 5 anos. E se for, por exemplo, para a parte cirúrgica, também ainda é mais ou não? Não, 5 anos são 5 anos. a cirurgia, a neurocirurgia. A neuroclínica são 3 anos. A cirurgia, doutor, quais são os casos mais frequentes no caso das que você faz? Por Os exemplo, casos mais frequentes de todos é coluna, né? Doenças da coluna, como hernia de disco, né? Tanto da cervical quanto da lombar. é, Coágulos no cérebro é uma coisa muito comum, a gente pode até, né? No idoso, é muito frequente o idoso que cai, na hora não faz nada, e depois de 30 dias começa a ter sintomas, você faz uma tomografia, uma ressonância e acaba descobrindo que tem um coágulo ali, tá, o tá? coágulo não tem nada a ver com traumatismo. O É, traumatismo é algo mais, o por exemplo, uma coágulo batida. tem assim, na hora do traumatismo ocorre um pequeno sangramento que muitos exames na hora não pegam. Só que esse pequeno sangramento ele vai aumentando ao longo do dia e das semanas, tá? Até chegar num volume maior que começa a dar sintoma. Aí a pessoa acaba procurando a assistência médica, é feita uma tomografia, uma ressonância e é diagnosticado. Na grande maioria das vezes, esses coágulos têm que ser operados, né? Sim. Por exemplo, a coluna, né? Assim, tudo, a gente sabe tudo que tem ligação com a parte
né, neurológica, cérebro tal, comanda todo o corpo. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela tá com algum problema na coluna, ou às vezes assim, pensa que é outra coisa, qual os critérios para uma pessoa de repente decidir procurar um neurocirurgião, porque e não um caso de um médico de ossos, essas coisas. Isso ainda é muito utilizado, né? O ortopedista ainda é um médico muito procurado pelas pessoas que têm problema de coluna. E realmente também, assim, a gente costuma dizer que a coluna, ela é tratada tanto por neurologistas, por neurocirurgiões, neurologistas e também por ortopedistas. Existe também o ortopedista especializado em coluna, Né? tá? Não é só a exclusividade do neurocirurgião. Então, normalmente as pessoas procuram um ou outro. Na maioria das vezes, quem acaba operando é o neurocirurgião, que é muito clássico da especialidade, né? A neurocirurgia, ela mexe com o cérebro e coluna. A ortopedia tem não, tem coluna, tem ombro, tem joelho, tem um monte de pé, mão. Então, muitos deles acabam fazendo outras subespecialidades que a gente chama e não fazendo coluna. Então, acaba sendo preferencialmente atendido por neurocirurgião. Sim. Por exemplo, a parte neurológica e tal. Existem alguns outros tipos de doenças que as pessoas começam a perceber. No caso, a tecnologia hoje das cirurgias, elas estão menos invasivas na parte de cortes. Por Então, exemplo, na parte de laser, está usando muito laser na não, cirurgia? laser a gente ainda não utiliza Ah, na tá. cirurgia. O que a gente Sim. utiliza hoje para a cirurgia de coluna e também para alguns casos de cirurgia do cérebro é a endoscopia, né? Onde você faz um cortinho de 1 centímetro, né? Para operar a coluna ou para operar o cérebro, Tá. tá? Por exemplo, até tem um amigo, né, que ele tem, na verdade ele não tem mais assim, ele tem algumas sequelas pequenas da síndrome de Torrent. É, é algo também para um neurocirurgião? A síndrome de Tourette, ela é tratada pelo neurologista clínico, às vezes até com psiquiatra também junto, né? Psicólogos. E, eventualmente, numa situação muito extrema, ela pode também ser tratada pelo neurocirurgião através de umas cirurgias, dos implantes de uns eletrodos no cérebro, Tá. tá? Mas isso são casos mais raros. Tá, para as pessoas que às vezes não sabem sobre essa síndrome, ela é muito comum. E explica o que que é essa síndrome de Tourette para A as síndrome de pessoas. Tourette, ela é de origem desconhecida, tá? A gente ainda não sabe por que acontece isso. Existem alguns casos que são genéticos, tá? Mas era caracterizada por uma quantidade enorme de tiques, né? A É o chamado pessoa tique tem, nervoso, né? a pessoa tem muitos tiques e muitos tiques diferentes. E tipo, assim, tiques, inclusive, às vezes de falar palavrão, né? É uma coisa até interessante, muitas pessoas não entendem, né? Mas não é da vontade da pessoa, é sem querer que ela faz isso, Aquele de tá? piscar assim, bem forte, né? Piscar, isso tem Entortar a vários boca, essas tiques. coisas. Isso daí é síndrome de Tourette. Quando E você tem esse monte de tiques, é síndrome de Tourette. Quando você tem só um tique, a gente chama só de tique, né? Agora você tem tá. vários, aí é a síndrome de Tourette. Viu? E geralmente, né, esse meu amigo ele sofreu muito bullying, e, no entanto ele fez a cirurgia há muito tempo atrás, fora do Brasil. É, é complicado, por exemplo, e quando uma pessoa percebe que ela está incomodando de alguma forma, não sendo, não incomodando, mas sofrendo bullying a respeito desse tipo, ela procura um neurocirurgião, consegue realmente diminuir através da cirurgia? A Por exemplo, às cirurgia, vezes começa de criança, né? Esse não, tipo. começa de criança, Começa de tá? criança. Começa de criança. E a cirurgia, ela consegue resolver em torno de 30 a 40% dos tiques. Não é que tira totalmente, mas diminui bastante, tá? Tá. Quando você não consegue mais tratar isso com remédios, tá? Aí a cirurgia é uma opção. Ela não cura a doença, mas ela consegue controlar boa parte dos sintomas. Tá? Uma coisa muito importante também de comentar a respeito da famosa mal de Alzheimer, do famoso mal de Alzheimer. Às vezes as pessoas, né,
tem tipo 30 anos, 35 anos, esqueceu de algo, está esquecido, fala assim, ah, eu já estou começando a ter Alzheimer. Não é. O Alzheimer é uma doença praticamente da terceira idade. Existem alguns casos de Alzheimer antes dos 60 anos, mas são raros. A grande maioria é após 60 anos. Estatisticamente falando, após os 85 anos, calcula-se que 50% das pessoas acima de 85 anos vão ter Alzheimer ou algum tipo de demência. Ah, tá. Tá? É bastante comum. E, por exemplo, o mal de Parkinson, ele tem ligação também neurológica? Tem, o mal de Parkinson é Tem. uma doença neurológica Neurológica. degenerativa também, Tá. né? E se descobrir, por exemplo, no início, diminui, numa cirurgia diminui a quantidade da pessoa na tremer, essas coisas assim. Não são todos os pacientes que têm indicação de cirurgia no Parkinson, mas a gente indica cirurgia quando os remédios já não estão fazendo mais efeito. O tratamento do Parkinson sempre é com remédio, mas pode chegar num determinado momento que o remédio não tem mais muito resultado. Aí a opção da cirurgia é uma opção que vale. Também não cura a doença, mas controla alguns Dá uma sintomas. controlada. O mal de Parkinson tem alguma coisa a ver com Alzheimer? Por exemplo, uma pessoa está com Alzheimer, ela pode começar os sintomas do mal de Parkinson ou vice-versa. São doenças diferentes. Diferentes. Tá? Mas nada impede que a pessoa possa ter os dois, tá? A doença de Parkinson, ela também tem uma parte dela que também pode dar um pouco de demência, tá? Inclusive, os pacientes com Parkinson com demência não têm indicação de cirurgia, tá? E existe um outro tipo de doença, né, que é a doença do Corpus de Levy, que dá um quadro parecido com Parkinson e demência. Tá. Você, né, já comentou que, né, antes da entrevista, que você atende em outros hospitais, né? No caso, quais são as cidades que você atua Atualmente eu também? atendo aqui em Itatiba, em Atibaia, eu atendo aqui na Santa Casa, no meu consultório, e em Atibaia eu atendo no Albert Sabin. Ah, tá. E a procura, né, para esse tipo de cirurgia, algum tipo de tratamento neurológico, aqui em Itatiba, como é que tá? Ela tá realmente assim, com fila de espera? Como que tá a situação dessas pessoas que realmente precisam, às vezes, de um tratamento? Não necessariamente pessoas acima dos 60, mas de qualquer idade, doutor. Olha, nós estamos tem uma pequena fila de cirurgias, né, de pacientes do SUS, até mesmo às vezes de convênio, mas não é nada absurdo, não. Chega em torno de no máximo a 2 meses, né? Perto do que a gente vê no Brasil, isso é nada, né? Tá? É praticamente amanhã, né? Porque no É, Brasil, às vezes a gente pega exatamente. pessoas de outras cidades, né? Que vêm aqui nos procurar e que estão esperando cirurgia há 2 anos, 3 anos, 4 anos. E é complicado, depende da modalidade, às vezes, que precisa. O tratamento, ou às vezes a própria cirurgia, é para ontem, né? Às Entendeu? vezes, quando eles são liberados da cirurgia, já não tem muito mais o que fazer, né? Então não tem Você pega, por muito. exemplo, um paciente com tumor, se demorar demais, não vai adiantar mais nada. Aqui em Itatiba você atende na Clínica Vita, tem uma quantidade de médicos de várias modalidades aqui. A Clínica Vita já é uma clínica bem conhecida na cidade, de conceito, né, com profissionais. Tudo, né? Então, por exemplo, alguém que está assistindo a nossa entrevista, que realmente está com algum tipo de sintoma que a gente mencionou aqui, passa aí o contato, rede social aqui para poder entrar É. em contato com vocês. A Clínica Vita, ela se localiza aqui na rua José de Paulo Andrade, número 137, a mesma rua do pronto atendimento da Unimed, do Colégio Perrone Scavone, né? E eu atendo aqui 4 dias por semana, alguns dias de manhã, outros dias à tarde. E nós temos aqui, né, vários colegas ortopedistas, cirurgião geral, cirurgião de cabeça e pescoço, pneumologista, fisioterapeuta, psicólogo. Nós temos várias especialidades oftalmologista. Então, tem bastante coisa aqui, bastante colegas para atender as mais diversas especialidades. Tá todas as modalidades precisa de especialização. No seu ramo, assim, existem congressos, né, não só no Brasil, mas fora do Brasil.
está sempre atualizando? A gente precisa, né? Tá, eu faço de 2 a 3 congressos ou cursos por ano. Agora que apareceram então esses cursos online, né? Depois da pandemia apareceram esses cursos Muitos, online, né? né? Então isso facilitou muito para a gente, né? Mas ainda saio. Esse ano mesmo já fui para São Paulo, já fui para Natal em cursos com a ver com a minha especialidade. E fora isso, a gente sempre está fazendo também cursos online, né? Algo que a gente está sempre mencionando na atualidade agora, né, doutor Carlos, é sobre a IA. A IA também chegou na medicina? Tá chegando, Tá tá chegando? chegando, tá? Como tá chegando em todo lugar, né? Todos Tá os chegando em lugares, todos né? os lugares. A É, IA não tem como voltar atrás, né? Mas como muitas coisas da tecnologia foram boas, elas também podem ser ruins, né? Mal usadas, né? Se você colocar todos os seus sintomas lá, ela vai te dar várias opções de diagnóstico, né? Mas ela não vai te dar um só, né? Aí cabe mais ao médico estar te examinando, né? Conversando pessoalmente com você, e é ele que vai determinar qual daqueles, todos os diagnósticos que a IA colocou, por exemplo, né, seria o mais adequado para você, né? Então ainda o médico não é substituído pela IA, ainda né? bem, né? Ainda não. Ainda bem, né? É. Outras doenças, por exemplo, mentais, por exemplo, tem algum tipo de tratamento, por exemplo, né, que eu falei, deixa eu mencionar que eu acabei lembrando agora. A esquizofrenia, ela tem tratamento? A esquizofrenia tem tratamento e é basicamente com medicação, tá? É uma doença de difícil tratamento para alguns, geralmente o paciente ele não aceita muito, ele acha que está bom, ele para o tratamento, pode precisar de internações e pode, em situações muito específicas, né? Essas internações podem se tornar até prolongadas, né? A esquizofrenia pode descobrir, tipo assim, na adolescência ou quando criança, ou ela é mais uma doença que percebe quando a pessoa atinge uma idade É. mais avançada? Alguns tipos de esquizofrenia elas são descobertas na adolescência. Essas geralmente têm pior prognóstico, né? É pior. A pessoa que tem essa doença, esquizofrenia, não sei se é fato realmente, né? O que às vezes as pessoas comentam, que no surto ela pode cometer qualquer tipo de atrocidade e depois ela voltar do surto e ela não se lembrar do que ocorreu. Isso daí realmente é verdade? Parcialmente pode ser sim, né? Pode acontecer, né? Ou também a pessoa pode reconhecer que fez aquilo e falar que não fez, né? É uma coisa difícil de saber porque é só o paciente que sabe isso, é só ele que sente, né? Sim. Né, voltando aí aos 60 a mais, né? Dá aí umas dicas para as pessoas que passaram da idade, né, como eu, 60, para ficar de repente antenado sobre algum tipo de problema que começou a causar, alguma coisa assim. Qual é o momento, de repente, de procurar, né, um profissional, não só o neurocirurgião, mas também alguma modalidade que é alguma doença que começa a surgir depois da idade dos 60. Na neurologia, né, nós temos as doenças que mais aparecem com essa idade, como eu falei, a própria demência, né, que demência é sempre quando a gente começa a ter uma piora cognitiva, né? Então, memória, fala, né, essa parte que a gente chama de cognição, né? Quando ela começa a piorar, a gente chama isso de demência. Então, as demências podem acontecer mais facilmente depois de 60. Então, se você está começando a ter dificuldade em falar, andar, dificuldade em lembrar-se, pode se tratar do início de alguma dessas doenças. Então, é bom consultar com o médico, né? Fora isso, tem as outras doenças muito comuns dessa idade, que é a hipertensão, diabetes, Cataratas. catarata. Isso aí sempre tem que estar de olho, né? Ó, pessoal, olha, essa revista Filantropia, né? Além dela ter um conteúdo muito bacana, então ela veio também para fazer a diferença em 3 entidades da cidade, que é parte da arrecadação da revista. Ela vai ajudar o Instituto Passo a Passo, a Santa Casa de Misericórdia e a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Itatiba. E
lembrando, né, que foi uma ideia do Plínio, jornalista, que eu conheço há muito tempo, e que, né, tenho que parabenizá-lo e agradecer, né, pelo ter feito esse convite para eu estar fazendo uma entrevista com pessoas tão, assim, marcantes como o doutor aqui, e bastante informação. Então, voltando a passar para o pessoal, depois vai sair os créditos, tudo que a gente está na Clínica Vita, que é uma clínica com várias especialidades, com os excelentes profissionais, e é isso. Gostaria que você, né, a gente encerrasse aí com uma mensagem para as pessoas que estão assistindo aí. Agradeço a ideia do Plínio de estar fazendo essa revista com essa penetração nesse público específico aí, né? Não que os outros não possam também, né, ver, né? Exatamente. Mas ele realmente é um público que está mais sensibilizado, né? Está mais propenso a ter alguns tipos de doença e que informações vão cada vez mais trazer mais benefícios para todos eles, né? Então é isso Tá? aí, pessoal. A gente volta a qualquer momento com mais uma entrevista para a revista Filantropia. Então, até mais. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado.